Amém, irmãos. Gostaram, irmãos, esta noite? Sim. Amém. Eu tenho também outra boa notícia que, como falou Tyler, Linda e eu estamos discipulando a igreja nova em Madrid, amém? Eu nasci em Madrid, então para mim é muito animante porque tenho muita família nessa cidade. Amém. Mas este culto, este domingo que vem, eu vou pregar para eles via internet para eles. Amém. Vai ser muito animante. Então, agora vamos estudar Marcos capítulo 3. E vou pregar obviamente em inglês. If you remember from last week, Se vocês lembram da semana passada, we're going to study the whole book of Mark. vamos estudar todo o livro de Marcos. So on Sunday, we studied Mark chapter 2. Em domingo estudamos Marcos capítulo 2. So today, we're going to go to Mark chapter 3. Hoje vamos para Marcos capítulo 3. This is an incredible chapter Esse é um capítulo incrível, because it has incredible lessons from God. Amen? porque tem lições incríveis de Deus. Let's go to Mark chapter 3. Vamos para Marcos capítulo 3. Mark 3, we're going to start reading in verse 1. Marcos capítulo 3, versículo 1. We're going to read first verse 1 to verse 6. 1 até 6. Fala assim, noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? Ou bem ou mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. Amém. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Wow! We have a lot of meat just in the first 6 verses. Só nas primeiras 6 versículos temos muita carne. It's incredible. É incrível. Jesus heals this man Jesus sara este homem on the Sabbath, no sábado, on purpose, de propósito. because that's how Jesus acted. Porque assim é como Jesus era. Because remember last lesson, Lembra a última lição? remember the lesson of the consecrated bread? A última lição Sim. do pão da presença? See, the lesson was Pão consagrado. that you can't obey all commandments at the same time. Que você não pode obedecer todos os mandamentos ao Right? mesmo tempo. And the most important commandment E was o mandamento mais importante era to love God amar a Deus and to love people. e amar as pessoas. So here, Jesus, in the eyes of the Pharisees, breaks the Sabbath. Então aqui, Jesus, nos olhos dos fariseus, estava quebrantando o sábado. Even though he healed somebody. Além que ele está sarando uma pessoa. And they wanted to kill him. E eles queriam matar Jesus. That's not good. Isso não é bom. But it's very interesting the way Jesus acts in verse 5. Mas muito interessante como Jesus atua. He looks at them Versículo 5, ele olha a eles, with anger ele vê eles com raiva. and also sadness in his heart. Também de tristeza de coração. Because their hearts Porque seus corações were hardened. estavam endurecidos. Corazón endurecido. And here we learn a lesson. E aqui aprendemos uma lição. Either you have a hard heart Ou você tem um coração duro, or you have a soft heart. ou você tem coração mole. How do you know if you have a hard heart or a soft heart? Como você sabe se você tem coração duro ou coração mole? Well, the answer to that A resposta é, is that the people who have a hard heart, as pessoas que têm coração duro, they see God doing a miracle. eles veem Deus fazendo um milagre And they will get happy
happy about it. Eles não ficam felizes. They get sad about it. Eles ficam tristes. And they even persecute them. E até perseguem. But the people that have a soft heart, Mas as pessoas que têm coração mole, they see the miracles of God eles veem os milagres de Deus and they're fired up. e ficam animados. Amen? É. Let's look at an example of this. Vamos ver um exemplo. For example, let's go to Hebrews chapter 3. Hebreus capítulo 3. You guys with me here? Estão comigo? Legal. Amen. Legal. In Hebrews 3, Hebreus capítulo 3, in verse 7, versículo 7. look what it says. Assim como diz o Espírito Santo, oye se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Aí mesmo. Como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar que durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração. E disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Uau. Here, the writer of Hebrews Aqui o escritor, o autor de Hebreus, is referring to the Israelites when they were in the desert. está se referindo aos israelitas quando eles estavam no deserto. He says, if you hear his voice today, Ele fala, se você escuta a voz dele hoje, do not harden your hearts não endureça o seu coração. like the Israelites did Como os back then. israelitas fizeram um tempo atrás. You see, the Israelites saw the miracles of God. Os israelitas viram os milagres de Deus. They saw bread falling from heaven. Eles viram pão caindo do céu. Isn't that incredible? Não é incrível isso? I mean, food for free. Comida grátis. Can you imagine Malcolm and Joey? Malco e Joey. Free food from heaven. Comida grátis do céu. I mean, then they had free water from the rock. Depois eles tiveram água grátis da pedra, a rocha. And that rock was Jesus. Essa rocha era Incredible. Jesus, não é incrível? Then they had meat sometimes. Amen? Depois eles tiveram carne. Aí não sei como se fala codornizes, animal. Como? Codornizes. They had meat. Eles tiveram carne. I mean, these guys love to eat meat. Esses moleques que gostam de comer a So carne. they had meat, they had bread, they had Eles water. tinham carne, pão, água. For those times, those incredible meal. Para esse tempo era um jantar muito incrível. And they still didn't appreciate God. E eles não apreciavam a Deus. On top of that, they had this incredible. Em cima disso, é incrível isso. This is incredible. Incrível. They had a pillar of fire at night. Eles tiveram Pilar. pilar? Columna. Coluna de fogo. And so let's say we were the Israelites. Let's say we were the Vamos Israelites. dizer que nós somos os israelitas. There was a column of fire right there. Tem uma coluna de fogo aí. And at night, it would move. E de noite se move. So if it moved, then we moved with it. Se movia, então a gente ia também. See, the presence of God was among them. A presença de Deus estava aí na frente deles. So, if we were just here, Se nós estamos aqui, somebody would say, "Hello, the fire just moved." alguém fala, Raul, o fogo mudou. Okay, so we all need to go and go with it. Então todos nós precisamos mudar e ir com ele. Then during the day, E durante o dia, they had a pillar of cloud. tinha uma coluna de The nuvem. nuvem. They had a cloud that moved. Tinha uma coluna de nuvem que movia. And then you follow that E cloud. você seguia essa nuvem. And you follow God's direction. Amen? E você seguia a direção de Deus. Isn't it incredible? Não é incrível isso? They had the very presence of God. Eles tinham a presença mesmo de Deus. Yet God was angry at them. Mas ainda Deus estava com raiva com eles. Why? Por quê? Because they hardened their hearts. Porque os corações ficaram endurecidos. Let me give you an example. Vamos dar um exemplo. Let's go to Exodus 14. Êxodo 14. Legal. Amen? In Exodus 14, Êxodo 14. this is an incredible passage. Isso é uma passagem incrível. We're going to read verse 10 right here. Vamos ler o versículo 10. This is immediately Isso é imediatamente when the Israelites
are freed from Egypt. Quando os israelitas são liberados de Egito. And the Egyptian army is following them. E o exército egito está seguindo eles. Look at verse 10. Vamos ver, versículo 10. Dice, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer-nos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. This is what it means to harden your heart. Isso significa endurecer o coração. The incredible miracle. Os milagres incríveis. I mean, God killed the firstborn of Egypt. Deus matou o primeiro filho de todo o Egito. Can you imagine witnessing that? Você pode imaginar ser testemunha disso? Then the army follows them, Depois o exército segue eles and their hearts hardened. e o coração deles ficam duros. We never wanted to leave Egypt. Nunca queríamos sair do Egito. We'd rather be in Egypt. Preferimos ficar em Egito. Then God does a great miracle. E depois Deus faz outro milagre incrível. The waters of the Red Sea open, As águas do Mar Vermelho abrem. and they cross. E eles cruzam. Then the Egyptians cross, Os egípcios cruzam. but the water kills them. Mas a água mata eles. And then they praise God. God is good. God is good. E daí eles ficam louvando a Deus. Deus é bom, Deus é bom. But the next problem they had, Mas o próximo problema que eles tiveram, they want to go back to Egypt. já querem voltar para o Egito. What is the point? Que é o ponto aqui? They had a hard heart, Eles tiveram um coração duro. even though they saw the great miracles of God. Além de ver as milagres incríveis de Deus. And it's the same lesson here in Mark 3. É a mesma lição aqui em capítulo 3. The Pharisees saw the miracles of God. Os fariseus viram os milagres incríveis de Deus. Nobody else was healing, Ninguém mais estava sarando. only Jesus Só was. Jesus. But Mas I want to kill him. eu quero matar ele. And what is the challenge for us? O que é o desafio para nós? Whatever problem you have, Qualquer problema você tem, whatever challenge you have, qualquer desafio você tem, you gotta have faith você precisa ter fé that you're gonna overcome it. que vai vencer. Because God is with us. Porque Deus está conosco. If you lack the faith, Se você falta fé, if you get down, se você fica if baixado, you get afraid, com medo, and you stay afraid, e fica com medo, then you have a hard heart. e aí você tem um coração duro. But we need to have a soft heart. Mas nós precisamos ter um coração mole. A soft heart is one that sees the problems Coração mole é um que vê os problemas and doesn't get down, e não fica baixo, but gets faith mas fica com fé and overcomes the e problems. vence o problema. Some of you are studying the Bible. Alguns de vocês estão estudando a Bíblia. There's no problem Não tem problema that you cannot que overcome você não pode vencer to get right with God. para estar bem com Deus. Amen? Amém? Some of us have been disciples for a long time. Alguns de nós temos sido discípulos por muito tempo. There's no sin you can't overcome Não tem pecado que você não pode vencer. to be right with God. Para Amen? estar bem com Deus. Amém? Amém. And that's what it means Isso que significa to have a soft vai ter um coração mole or hard. ou coração duro. Which heart are you going to have Qual tonight? coração você vai ter hoje à noite? Amen. Let's go back to Mark chapter 3, Vamos voltar. Marcos capítulo 3, verse 7. versículo 7. The dogs like the sermon, huh? Amen. Os cachorros gostam da pregação. They're really involved in it, you know? Os cachorros falam amém. Estão muito involucrados na prédica, os cachorros. Versículo 7. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar. E uma grande multidão vinha da Galileia e o seguia. Quando viram ao respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judeia, de Jerusalém,
da Idúmea, das regiões em outro lado do Jordão, e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem. Pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, postraram-se diante dele e gritavam: Tu és filho de Deus! Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Esta parte é muito interessante aqui. It's very interesting. Muito interessante. Muito interessante. Jesus heals many people, Jesus cura muitas pessoas, right? né? But there were so many people Mas tinha tantas pessoas that he could have literally been crushed. que ele literalmente poderia ser Aplastado, não? Você fala aplastado? esmagado. Sim, esmagado. There's a lot of people. Esmagado. So, you know what he does? Sabe o que ele faz? He goes by the lake Ele vai pro lago and he gets in a boat e ele sobe um barco and he gets off a little bit of shore. e sai um pouquinho na água See, da beira. And then he starts preaching. e começa a pregar. You know what that is? Sabe o que é isso? Incredible wisdom. É sabedoria incrível. Because what the water does, Porque o que a água faz, I don't know if you've ever been by a lake, não sei se você tem estado perto de um lago, but when you speak in front of a lake, or quando você fala em frente de uma água, what happens to your lago, voice? o que acontece com tua voz? It projects. Você projeta. The water is like it projects your voice a lot. A água projeta a tua voz. Still water A água quieta projects your voice. projeta a tua voz. So Jesus got off the shore, Então Jesus subiu no barco, there was water, tinha água, and then the people were there, e o povo aí, and he preached, e ele pregou. and his voice carried through many people. E a voz projetou por todas as pessoas. And at the same time, E ao mesmo tempo, he did not get crushed. ele não ficou pressionado. That's incredible wisdom. Isso é sabedoria incrível. And that's the point right there. Esse é o ponto aí. We need incredible wisdom Nós precisamos de sabedoria incrível. if we're going to reach the masses. Se vamos alcançar as multidões. If we're going to reach all of Sao Paulo, which we are, Se vamos alcançar todo São Paulo e vamos fazer isso, we need incredible wisdom. precisamos de sabedoria incrível. But wisdom comes from God. Mas sabedoria vem de Deus. Look at James chapter 1. Vamos ver Tiago, capítulo 1. Amém. Muito bom. Vamos, ouve. James chapter 1, Tiago, capítulo 1, verse 5. versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, e quem é essa pessoa? Todos, né? Sim, todos nós. Peça a Deus que a todos dá livremente e a boa vontade, e lhe será concedida. Amém. Everyone needs wisdom. Todos precisam de sabedoria. We need wisdom in our marriages. Precisamos de sabedoria no nosso casamento, We need wisdom in our jobs. nos nossos trabalhos, We need wisdom with our friends. com nossos amigos. We need wisdom in everything. Em tudo precisamos de sabedoria. Wisdom is awesome. Sabedoria é incrível. It's the ability É a habilidade to make the best choices. de fazer as melhores escolhas. I want wisdom, Eu quero sabedoria. but wisdom comes from God. Mas sabedoria vem de Deus. Question, how much are you praying for wisdom? Uma pergunta: quanto você está orando para sabedoria? Maybe that's why you make a lot of mistakes. Talvez é por isso que você faz muitos erros. Do you pray before you make decisions? Você ora antes de fazer decisões? We gotta have incredible prayer life so God gives us wisdom. Nós precisamos ter uma vida de oração incrível para Deus abençoar com sabedoria. So we can do His will. Amen? Para fazer a vontade dele. I think about the process of we're forming a church here. Eu penso no processo que a gente está fazendo para formalizar, legalizar a igreja. I didn't say that, but amen. We're forming a church from a spiritual point of view first.
Estamos formando a igreja espiritualmente primeiro and then from a legal point of view second. Amen? e depois de ponto legal. And from a legal point of view, De ponto legal, we need a lot of wisdom. precisamos de muita sabedoria. Because people want to take advantage of you from everywhere. You know? Porque as pessoas querem tomar vantagem de você por todo lado. So Junior and I, Então, now, Júnior e eu we have a great plan temos plano incrível. that's not only going to be effective, Não só vai ser eficaz, but cost effective as well. mas também vai ser barato. Amen? Amen. And that's very important. É importante isso. So we need great wisdom in everything that we do. Amen? Precisamos grande sabedoria em tudo o que nós fazemos. Let's go back to Mark chapter 3. Vamos voltar em Marcos capítulo 3. Isn't it awesome? Não é incrível? The Bible is incredible. A Bíblia é incrível. In Mark 3, let's go to verse 13 here. Marcos capítulo 3, versículo 13. We're going to read here. Marcos 3:13. Jesus saiu outra vez para a beira mar. Uma grande multidão aproximou e ele começou a ensiná-los. Estou em capítulo 2. Capítulo 3. Amém. Capítulo 3, versículo 13. Perdão. Jesus subiu a um monte chamado e chamou a si aqueles que eles quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e eles tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Celote e Judas Iscariotes, que o traiu. In this passage, E nesta passagem, we see the purpose vemos o propósito of discipling. de discipulado. See, Jesus prayed all night. Jesus orou toda a noite. It says in another gospel, Fala em outro evangelho he went to the mountain. que ele foi para a montanha, He prayed orou, because he was making one of the most important decisions porque ele estava fazendo uma decisão muito importante in his ministry. no ministério dele. Who would be the man Quem vai ser os homens that he would work with que ele vai trabalhar to evangelize the world? para evangelizar o mundo? After he prayed, Depois de orar, he called them, ele chamou eles, the 12. os 12. And he even called Judas. Até chamou a Judas. He knew that Judas was going to betray him. Ele sabia que Judas ia trair ele. But see, even those who don't follow God have a plan. Ma- Even those who don't follow God, God has a plan for them. Mas ainda aqueles que não seguem a Deus, Deus tem plano. And he tells you the purpose Ele fala o propósito of his relationship with them. do seu relacionamento com eles. And like he says in verse 13, Como fala no versículo 13, the purpose was this. o propósito era isto. In verse 14, it says Versículo 14 fala, that he called them so they could be with him. chamou para eles estar com ele. And then sent them out to preach. E depois mandou eles para fora, para pregar. That's discipling. Isso é discipulado. See, the purpose of discipling O propósito do discipulado is to become like Jesus. é como se tornar como Jesus. So you can preach Para você poder pregar and save many souls, make many disciples. e fazer muitos discípulos, salvar Amém. muitas almas. That's the primary purpose of discipling. Isso é o propósito principal do discipulado. Yes, discipling will help you in your marriage. Sim, discipulado vai te ajudar no seu casamento. Yes, discipling will help you in your finances. Vai te ajudar com suas finanças. Yes, discipling will help you in many areas. Vai te ajudar em muitas áreas. But that's not the primary purpose. Mas isso não é o propósito principal. The primary purpose of discipling is to reach this lost world that's going to hell. O propósito principal do discipulado é alcançar todas as almas do mundo que está perdidas. That's the discipling. Isso é discipulado. And that's why we have discipling in this church. E por isso que nós temos discipulado
discipulado nessa igreja. Because we want to reach the multitudes Porque queremos alcançar as multidões. with the gospel of Jesus Christ. O Amen? Evangelho de Jesus Cristo. And we will, E vamos. because we believe in Jesus. Amen? Porque acreditamos em Amém. Jesus. Amém? So that's the purpose of discipling. Isso é propósito de discipulado. And my challenge to you O meu desafio para vocês is to disciple somebody. é discipular alguém. How do you do it? Very simple. Como você faz? Muito simples. You meet a non-Christian. Você conhece um não cristão. You start studying the Bible with him or her. Começa a estudar a Bíblia com ele ou ele. And that's already discipling right there. Isso já é discipulado. Then they become a disciple. E eles se fazem discípulos. Then you baptize them. Você batiza ele. Then after baptism, Depois de batizar, you keep discipling them você segue discipulado so they do the same thing. para eles fazerem a mesma coisa. So they can go and reach another person. Para eles alcançar outra pessoa. And it becomes a multiplying effect E começa a ser um efeito de multiplicação. that's gonna reach all of the city Que vai alcançar toda a cidade. Amém. and of the world. E todo o mundo. That's the plan of Isso é o Jesus. plano de Jesus. Glória a Deus. Let's go back to Mark chapter 3. Vamos voltar, Marcos, capítulo 3. Minha esposa está fazendo grande trabalho. Obrigado. Não é fácil. Amém. Marcos 3. Agora vamos a ler aqui o versículo 20. Amém? Vamos vamos ler o último 20 e 21. Vamos saltar a 23 primeiro. Amém? Vou voltar para lá. Versículo 23 fala isto. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias do homem lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, e culpado de pecado eterno. Deus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com um espírito impuro. Here we have Aqui temos some deep teachings. ensinanças muito profundas. There's two deep teachings here. Duas ensinanças profundas. Maybe more. Talvez mais. But the Bible says that if they were accusing Jesus, A Bíblia fala que estão acusando Jesus that he was able to do miracles que ele podia fazer milagres because he had the spirit of Satan in him. porque ele tinha o espírito de Satanás dentro dele. And Jesus begins to explain, E Jesus começa a explicar. that's not true. Isso não é verdade. Because if Satan's divided, Porque se Satanás é dividido, then he has no more power. então ele não tem mais poder. And then he talks about the strong man. E aí ele começa a falar sobre o homem forte. The strong man. O homem forte. Versículo 27. It says that you can't go into the house of the strong man Você não pode entrar na casa de um homem forte and take away his things e tirar as coisas dele, unless you first tie him up. se você não prende ele primeiro. In the context, No contexto, who is the strong man? quem é o homem forte? It is Satan. É Satanás. See, Satan is a strong man Satanás é um homem forte that has the whole world deceived. que tem todo mundo enganado. And we as disciples E nós, como discípulos, are tying him up estamos prendendo ele so we can get Amém. souls, para nós pegar almas, so we can take his possessions, para nós tirar as posições which are the souls of men. que são as almas das pessoas de homens. We're tying the strong man Estamos amarrando o homem forte to take away his possessions, the souls of men and Glória a women. Deus. para tirar deles a alma deles. And that's what we're doing, amen? Isso que nós estamos fazendo. Amém. The other deep teaching here A outra ensinança profunda aqui is when it talks about
the unforgivable sin. Quando ele fala sobre o pecado que não é perdoado, He says that all sins will be forgiven, todo pecado vai ser perdoado, but he who sins against the Holy Spirit mas aquele que peca contra o Espírito Santo will not be forgiven. não vai ser perdoado. And the example he gives E o exemplo que ele faz aqui, que ele fala aqui, is the fact e o fato that they were saying that he was driven out demons, é que estavam dizendo que ele estava tirando demônios because he had an evil spirit. porque ele tinha um demônio. So, I mean, I researched this concept about the unforgivable sin. Eu pesquisei And I've heard many sermons about it e busquei sobre isso, sobre o pecado que não é in perdoado. the past. I've heard many sermons in the past about this. Tenho escutado muitos sermões sobre isso no passado. And there's different opinions. E tem muitas diferentes opiniões. But the unforgivable sin Mas o pecado que não é perdoado is to call something that's holy é chamar uma coisa que é santa, that's not holy. que não é santa. It's calling something that's white, black. Chamando uma coisa branca que é preta. It's something that's calling something that's light, darkness. Uma coisa que é luz, é trevas. It's calling the work of God sinful. E chamando o trabalho de Deus pecaminoso. The unforgivable sin O pecado que não é perdoado is rejecting Jesus. é rejeitando Jesus. Is rejecting Him. É rejeitando Deus. That's why you have no forgiveness. Por isso que não pode ter perdão. Because Jesus wants to forgive everybody, amen? Jesus quer perdoar todo mundo. But if you reject Jesus, Mas se você rejeita Jesus, then that's unforgivable. então isso não é perdoado. Because there's no hope. Porque aí não tem esperança. Because only Jesus can forgive sins. Porque só Amém. Jesus pode perdoar pecados. And we need to be careful. E nós precisamos ter cuidado. Even us, we need to be careful. Ainda nós precisamos ter cuidado. To call something that's holy, not holy. Chamar uma coisa que é santa, não santa. So, I think in the past there were mistakes made. Eu acho que no passado In the church. Fizemos erros na igreja. And one of the mistakes that was made, E um dos erros que fizemos, that I believe was done here in this church, que eu acho que aconteceu aqui I was nessa not igreja, eu não estava aqui, is that we thought that we were the only people on the planet that were saved. que nós pensamos que éramos os únicos salvos no planeta. And the only people that are saved on the planet E as únicas pessoas que são salvas no planeta are the ones that God looks from heaven, são as pessoas, aquelas pessoas que Deus vê do céu and they're the disciples, e que são discípulos, independent of where they are at. independente de onde eles podem estar. Now, having said that, Já falando isso, disciples are not like apples. discípulos não são como maçãs. They don't fall from trees Não easily. caem dos árvores. There's very few people in the world that are disciples. Tem muitas poucas pessoas que são verdadeiros discípulos. There's very few churches that teach the right doctrine. Muitas poucas igrejas que ensinam a verdadeira doutrina. But we got to be humble. Mas precisamos ser humildes. God knows who is saved. Amen? Deus sabe quem é salvo. Exato. So, I think when people call us from Satan, Então, quando as pessoas chamam a gente de Satanás, us, nós, and we're doing the work of God, e não estamos fazendo o trabalho de Deus, we're restoring people like Junior. estamos restaurando pessoas como Júnior, We're baptizing people like Karina, estamos like Gabby. batizando pessoas como a Karina, como a Gabriela. I'm really scared for their souls. Eu temo muito por as almas deles. When they read letters against us, Quando eles leem cartas contra a gente, without knowing the people without knowing what we're doing, sem saber o que a gente está fazendo, I pray for them. eu oro por eles. Because they're calling the work of God, Porque eles estão chamando o trabalho de Deus of Satan. de Satanás. And the unforgivable sin E o pecado que não é perdoado is to reject Jesus. é rejeitar Jesus. And if we're not of Jesus, E se nós não somos de Jesus, amen, we're not of Jesus. tá? Amém? Nós somos de Jesus. But if we are of Jesus, Mas se sim somos de Jesus, and if we're doing the work of Jesus, estamos fazendo o trabalho de Jesus, I pray for their souls. então eu oro por a alma deles. So we got to be careful from our end Então nós precisamos ter cuidado de nosso ponto. to not speak bad against anybody. Para não falar mal de ninguém. I love every brother and sister that I have, Eu amo todos os irmãos que eu tenho. whether it be in our church, Se estão em nossa igreja, whether it be in the ICOC. se estão no ICOC, I love every brother and sister. eu amo todos os irmãos.
Because I want to go to heaven. Porque eu quero ir no céu. I want to be forgiven my sins. Eu Amen? quero ser perdoado dos meus pecados. So this is a deep teaching right Então here. essa ensinança é muito profunda. Muito bom. Amen? Let's finish up the chapter here. Vamos acabar o capítulo aqui And let's read the verses that we skipped. e vamos ler os versículos que a gente pulou. Okay. Chapter 3, Capítulo 3, verse 20. versículo 20. Now this is exciting right here. É animante isso. But at first it's not. Mas no início não é. Okay. Verse 20. Versículo 20. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Os mestres da lei haviam descido de Jerusalém, diziam, ele está com Beelzebub, pelo princípio dos demônios, é que ele expulsa demônios. Interessante, versículo 20 e 21. Because his family thought he was crazy. A família dele pensava que ele estava louco. Very crazy. Muito louco. But I saw something É isso aí. in the scripture Mas eu vi uma coisa aqui na escritura that I've never seen before. que eu nunca vi antes. It says when they were inside a house, the disciples, Fala que quando estavam dentro da igreja, da casa, os discípulos, and there were so many people in the house e tinha tantas pessoas na casa that the disciples didn't even get to eat. que os discípulos nem conseguiram comer. And when his family heard about this, E quando a família escutou isso, what is it that the family heard? o que a família escutou? Man, they're working so hard. Estão trabalhando muito forte. They don't even eat. E nem comem. I never thought about it. Eu nunca pensei nisso. That makes a lot of sense. Isso faz muito sentido. They're crazy. Estão loucos. They work too hard. Eles trabalham muito. They stay awake too long. Ficam acordados muito They tempo. come home too late at night. Chegam muito tarde em casa. They're too committed. Estão muito comprometidos. Have you ever heard that before? Você tem escutado isso antes? Of course. They're crazy. They don't even eat. Estão loucos, nem comem. Let's see what happens. Vamos ver o que acontece. Fala, Raul. Verse 31. Versículo 31. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então, olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, Amém. minha irmã e Amém. minha mãe. Wow, Glória a Deus. what a teaching. Uau, que ensinança. So Jesus was inside the house. Jesus estava dentro da casa And his mother and his brothers came e a mãe e os irmãos vieram. because they thought it was crazy. Porque eles achavam que estava louco. So they don't even go inside the house. Nem entram na casa. While Jesus is teaching inside the house, Enquanto Jesus está ensinando dentro da casa, the people tell him, as pessoas falaram para ele, hey, Jesus, ó Jesus, hey, your mom and your brothers are outside. tua mãe e teus irmãos estão lá fora. He doesn't even go outside. Ele nem vai para lá fora. He says, who are my mother and my brothers? Ele fala, quem é meus irmãos, minha mãe? Whoever does the will of God Quem faz a vontade de Deus? is my mother and my brothers. É minha mãe e meus irmãos. How do you think his mother and brothers felt? Como você acha que os irmãos e a mãe dele You sentiram? think they were very happy? Like, hey! Você acha que eles estavam felizes? No, they thought he was crazy already Não, eles já pensaram que estava louco. because he wasn't eating. Porque nem estava comendo. They thought he was crazy. Eles já pensaram que estava louco. So they were ticked off. Então eles estavam muito bravos. Now, where's the logic here? Onde está a lógica aqui? Why did Jesus do this? Por que Jesus fez isso? You know why Jesus did this? Sabe por quê? This is what Jesus did. Isso é o que Jesus fez. It's a hard teaching. É uma ensinança muito difícil. He put the spiritual family Ele colocou a família espiritual above the physical family. por cima da família física. Why would he ever do this? Por que ele fez isso? Like, that's a very hard teaching for here in Brazil.
família. Very, very family oriented. Muito de família. Why would Jesus do this? Por que Jesus fez isso? Because he hates us? Porque ele odeia nós? Because he wants us to suffer? Porque ele quer que a gente sofre? Because he wants us to be persecuted? Porque ele quer que a gente seja perseguido? Why would Jesus do this? Por que Jesus fez isso? Well, the answer is in Acts chapter 1. A resposta é em Atos capítulo 1. Our last scripture. O último escritura. In Acts chapter 1, Atos capítulo 1. after Jesus has died and gone to heaven, Depois que Jesus morreu, foi para o céu. in verse 12, Versículo 12. it says this. Fala isto. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive, escutem isto, Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. When Jesus died and went to heaven, Quando Jesus morreu, foi para o céu. who was there faithful Quem estava aí, fiel? with the apostles? Com os apóstolos. His mother and his brothers. A mãe e os irmãos. See, at the end of his life, No final da vida dele, his mother and his brothers were converted. a mãe e os irmãos eram convertidos. Why did Jesus put the spiritual family above the physical family? Por que Jesus colocou a família espiritual por cima da família física? Because he loved his family. Porque ele amava a sua família. Because he loved his physical family. Porque ele amava a família física. And he wanted to save them. Ele queria salvá-los. He loved his physical family so much Ele amava eles tanto that he couldn't lower his convictions. que não conseguia baixar suas convicções. And at the end of his life, E no final da vida, he saved his family. ele salvou a sua família. What is the hope for families? Que é a esperança para nossas famílias? We all have a lot of family that's not Christians. Nós temos muita família que não são cristãos. How are we going to save our family? Como nós vamos salvar a nossa família? We're not going to save them Não vamos salvar eles by not being committed. não sendo comprometidos. We're not going to save them Não vamos salvar eles by being lukewarm. sendo mornos. We're going to save them Vamos salvar eles if we are like se Jesus. somos como Jesus. And we stay committed, E ficamos comprometidos. even if they hate it. Ainda se eles odeiam. Because that's the best chance Porque isso é a melhor chance for them to become Christians. para eles se tornarem cristãos. And that's the lesson E isso é a lição of Mark de Marcos, chapter 3. capítulo 3. Let's get ready for Mark chapter 4 Vamos nos preparar para capítulo 4. come Sunday. Vem no domingo. And to God be the glory. Amen. Amém.